A graça e a paz do Senhor, queridos. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, primeiro livro das Escrituras, Gênesis, capítulo de número 3. Hoje vamos estudar os versos 11 a 13 do capítulo 3. Gênesis 3, versos 11 a 13. Então diz assim as Escrituras: E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina verdades que possam ser tremendas para nossas vidas, que possam nos edificar para o hoje, para o nosso futuro. Transforma os nossos corações segundo a grandeza do Teu amor e a Tua graça possa produzir em nós boas obras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Bom, amados, aqui nós vemos, após o ocorrido de Adão e Eva desobedecerem a Deus, Deus vem até eles e pergunta inicialmente a Adão: Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Queridos, Deus fez uma pergunta, mas obviamente essa aqui é uma pergunta retórica, né? Deus sabia o que eles tinham feito? Deus precisava dessa resposta para saber se Adão e Eva tinham comido ou não? Não precisava. Deus já sabia daquilo desde antes de eles comerem, na verdade. Deus aqui está dando oportunidade, assim como um pai que viu um filho fazendo alguma traquinagem, derrubando alguma coisa, quebrando alguma coisa, o pai vem e pergunta ao filho: Filho, foi você que quebrou, foi você que fez determinada coisa? Então é o pai dando a chance do filho de assumir o erro, de reconhecer o que fez. Então Deus dá essa chance para Adão e para Eva, assim como nós pais fazemos ao filho, testando e vendo se o nosso filho vai ter essa honestidade, essa hombridade, que é o mínimo, né, de, em vez de tentar ocultar, em vez de tentar disfarçar, não, ser sincero, ser honesto e dizer o que ocorreu. Adão e Eva, pelo contrário, em vez de assumirem um erro, colocam a culpa em três pessoas. Então aqui nós veremos três culpados. Quais foram os culpados aqui, segundo Adão e Eva? Eles falaram que os culpados foram primeiro Deus, depois a serpente e depois culparam o outro. Então a primeira coisa que Adão diz, ele diz: Foi a mulher que você me deu. Então veja que aí há uma certa indireta. Adão está dando uma certa cutucada em Deus. Tudo bem, eu pisei na bola, mas foi porque você trouxe uma variável aqui diferente. Estava indo tudo bem, mas você, Deus, foi a mulher que tu me deste. Então veja que mesmo diante do erro de Adão, em vez dele se quebrantar, em vez dele vir com toda a humildade, reconhecer o que fez, não, ele toma uma atitude de soberba, de arrogância e aponta o dedo para Deus e diz: Foi a mulher que tu me deste. Então, é assim que ocorre na vida de muitas pessoas. As pessoas passam por problemas, e o que as pessoas fazem? Principalmente depois que vêm para o Evangelho. Elas perguntam: Deus, por que você permitiu? Você permitiu. Por que você não interveio? O que você está fazendo nesse momento? Está agindo como Adão. Dando uma cutucada e indiretamente falando: Deus, você tem uma parcela de culpa. Você também tem culpa no cartório. Deus, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você permitiu? E começa a acusar a Deus, murmurar contra Deus. Isso, queridos, ocorre quase em 100% dos cristãos. Ocorre um problema, a primeira pessoa que vem como culpada na boca do cristão é colocar a culpa em Deus. Por que Deus? Por que você não fez isso, não fez aquilo? E a gente quer ensinar a Deus como ser Deus, quer ensinar a Deus como agir em cada caso. E a gente começa a questionar a integridade de Deus, questionar por que
Deus, você poderia ter feito muito mais. Tenho problemas no casamento? Culpa de quem? Claro, culpa de Deus. Eu tenho problemas financeiros? Culpa de quem? Culpa de Deus. Enquanto não assumirmos o nosso erro e ficarmos buscando esse tipo de jogada, não funciona. Deus é o único que não tem culpa em coisa alguma. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que, se Deus existe, por que existe o mal no mundo? Claro que a culpa é de Deus. Essa pessoa está sendo tão tola quanto Adão foi aqui, querendo imputar a Deus uma parcela de culpa. Por que existe o mal no mundo? Ora, a pessoa está lendo a página 1 da Bíblia, chega na página 2 já está a resposta. Porque o ser humano se afastou de princípios, de valores e de uma vida correta. E isso desandou o mundo a viver toda a violência, toda a corrupção, toda a pobreza que há. A culpa é de Deus, porque há fome no mundo. Deus é culpado da exploração? Deus é culpado da desigualdade social? Não, comida há de sobra. Inteligência deu de sobra ao ser humano para responder a tudo isso. Mas é a perversidade do coração do ser humano. E sempre quando a gente chega e quer perguntar a Deus por quê? Por que você permitiu? Por que você não fez isso? Você está sendo como Adão, partindo num tom de arrogância, em vez de questionar, não a Deus, mas questionar você mesmo. O que eu fiz? Onde eu pisei na bola? Onde eu poderia ter melhorado? Não questione Deus, questione a você. Saiba disso, Deus não errou. Agora você, muito provavelmente, errou, tem errado e errará. Então, por isso, você tem que se repensar, em vez de questionar Deus, que não, isso não vai produzir absolutamente nada. Deus sabe o que Ele faz. Nós que não sabemos o que estamos fazendo. Então, repense as suas atitudes e não seja como Adão. Foi tu. Não. Pergunte-se sobre você. E depois colocaram a culpa também na serpente. A mulher responde, mas foi a serpente que me enganou. Existe forças espirituais, existe um mundo espiritual que a humanidade tenta tapar os olhos? Existe. E ele engana, ele influencia? Engana. Mas aí, daí a querer colocar a culpa integral e se justificar como inocente em relação a isso, aí já é demais. Se fosse assim, Adão e Eva e nós não seríamos responsabilizados, seríamos sempre vítimas, sempre inocentes. Não. O apóstolo Tiago diz, o ser humano é tentado pela sua própria cobiça. Quem é enganado, ele é enganado porque tem cobiça para isso. A gente sabe que existem igrejas que exploram a fé das pessoas, e às vezes a gente fica com dó, fica com pena. Oh, meu Deus, aquela pessoa, né, ela está sendo ludibriada. Mas ela só está sendo ludibriada porque ela tem a cobiça para isso. Porque o que está sendo oferecido? Dinheiro de forma fácil, e a pessoa cai na cobiça e por isso é enganada. Agora, se oferece Jesus, aí não há perigo nenhum. Agora, se a pessoa tem desejo por Jesus, em vez de desejo por grana, essa pessoa vem no lugar certo e não é enganada. Agora, se a pessoa é enganada, é porque tem cobiça para tal coisa. Então, a culpa, o ser humano tem que se questionar, tem que se perguntar. Se está acontecendo isso comigo, não comece a apontar o dedo, ou para Deus, ou apenas para o diabo. Mas se pense, veja o que está ocorrendo na sua vida. E aí chega o ponto, talvez, principal aqui. A culpa é da mulher. E a mulher provavelmente virou-se, a culpa é de Adão, e começou a haver uma troca de acusações. O ser humano agora começa a querer transferir a culpa para o outro. A culpa é sempre do outro. Vocês já viram isso? Que num relacionamento, numa atividade, sempre a culpa é do outro. É isso que representa, nós vimos na mensagem passada, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano passou a achar que sabe o que é o bem, sabe o que é o mal, portanto sabe quem é o culpado. E aí começa a julgar, começa a acusar, começa a incriminar, começa a culpar o outro. Começam os ataques. Veja que o assunto, quando Deus traz o problema, aqui está o problema, como vamos resolver? Alguém propôs alguma solução? Alguém
se quebrantou, alguém pediu perdão. Nada disso. O que ocorreu foi, vamos culpar. Quem será o culpado? E aí começou um show de acusações, quebra de harmonia. Em vez de Adão e Eva lutarem um pelo outro, peraí, a gente pisou na bola, estamos fazendo tudo errado, vamos nos unir aqui, um pede perdão para o outro, ambos pedimos perdão a Deus e vamos corrigir o nosso rumo, vamos lutar um pelo outro. Não, o que ocorreu foi, um começou a lutar contra o outro. Algo que não existia. Adão e Eva viviam em harmonia, em companheirismo, um cuidando do outro. Mas, de repente, um começou a lutar não pelo outro, mas contra o outro. E aí vem o princípio da queda. E é assim em todo casamento, toda amizade, toda relação humana. Se há companheirismo, há amizade, está tudo perfeito, está tudo um paraíso. Mas se deixa entrar a questão de quem é o culpado, de acusação, de um culpar o outro, você pode ter o relacionamento mais paradisíaco que existe. E isso vai por água abaixo, porque ali começa a queda. Em vez de lutar um pelo outro, começa a lutar um contra o outro. E, queridos, isso é algo que eu fico abismado. Quanto o ser humano gosta de vamos em busca do culpado. Derramou uma coisa, quebrou alguma coisa, algo sumiu, o negócio fechou, faliu, aconteceu um problema, vamos em busca do culpado. Então veja, em vez de procurar a coisa que sumiu, consertar aquilo que foi quebrado, em vez de resolver o problema, não, o foco, a energia, a atenção, tudo da pessoa está voltado em vamos encontrar o culpado, que obviamente não sou eu. Para quê? Para que encontrar o culpado? Para poder brigar, poder esbravejar, poder descontar a sua raiva, a sua ira, para poder se vingar. Então, em vez de buscar uma solução para aquele problema, eles acabam aumentando o problema com brigas e acusações. Brigas e acusações melhoram a situação ou pioram? Piora. Porque o ambiente que já estava tenso por causa de determinado problema, acabou se tornando muito pior. Porque agora, em vez deles conversarem em harmonia, em tranquilidade, pisamos na bola. Os dois erraram, eu errei mais, enfim, não interessa. Agora a gente precisa resolver. E a gente precisa desse ambiente pacífico, tranquilo, para poder um conversar com o outro e buscarmos uma solução juntos. Porque se pisamos na bola antes, agora é que mais precisamos da nossa união para resolver um abacaxi desse. Então a questão é, vamos resolver. É claro que os erros servem para nós aprendermos. Há o aprendizado, isso é importante. Mas as brigas não vão contribuir, pelo contrário, vão prejudicar. Deus, diferentemente do que se prega por aí, Ele não quer encontrar culpados. Deus não está preocupado em encontrar culpados. O que Deus quer é resolver o problema, o que Deus quer é perdoar, o que Deus quer é voltar à harmonia. Poderia citar diversas coisas, mas como na parábola do credor incompassivo. Um homem que devia uma fortuna para o rei sabia que a culpa era dele, mas o que ele fez, aquele rei, perdoou toda a imensa dívida que tinha. Eu vou voltar a essa questão posteriormente. Deus não está preocupado em encontrar culpados. Deus, Ele quer perdoar, pacificar e resolver o problema. Nos casamentos, a gente está falando de relações humanas, temos aqui uma relação que acabou se rompendo, se destruindo entre Adão e Eva. Nos casamentos, a culpa é sempre do outro. E é claro que ninguém melhora. Certa vez, uma irmã contou para mim a história que ela queria muito fazer um curso de casais, o casamento dela, ela queria melhorar diversas coisas no casamento, e queria fazer um curso de casais, e claro, queria levar o marido, porque ela achava que o marido tinha inúmeras coisas para melhorar. Então, queria levar o marido. Ô, marido, vamos lá fazer esse curso e tal. Só que o marido não queria fazer.
na época não gostava de igreja, não tinha interesse em nada disso. Ele não queria fazer. Aí ela falou, bom, então eu não vou porque vai ser os casais lá e eu sozinha. Só que aí Deus tocou no coração dela. Não, é você que precisa fazer, mesmo que sozinha. Então, vá lá fazer. Isso foi um ensino para ela de humildade e de... Ela queria que o outro se consertasse e Deus falou, não, primeiro você se conserta. E é interessante quando nós vamos orar a Deus, queridos. O que a gente fala quando estamos com um problema de relacionamento? O que a gente diz a Deus? Senhor, a culpa é dessa pessoa que o Senhor me deu. A nossa oração é exatamente a frase de Adão. Senhor, é a mulher que tu me deste. Senhor, é o homem que o Senhor me deu. A culpa de tudo isso que a gente está passando. A oração é a mesma de Adão. A culpa é dessa pessoa que o Senhor me deu. Diferentemente de Davi, por exemplo. Davi, quando ele se achegava a Deus, ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, muitas vezes, queridos, nós estamos usando a oração para acusar o outro diante de Deus. E isso vai resolver e Deus vai estar dando ouvido a isso? Não. Estamos nos portando como Adão. Usar a oração para acusar os outros diante de Deus. Todo mundo se defendendo e todo mundo querendo culpar ao máximo o outro. E aí não há aprendizado, ninguém se analisa, ninguém se examina para ver no que pode melhorar. E eu vejo isso também nas minhas orações. Sempre quando eu tive esse tipo de frase, esse tipo de comportamento, eu vi uma parede gelada diante de mim. Agora, quando eu diante dessa parede, falo, mas Senhor, isso é óbvio que precisa melhorar do outro lado, precisa melhorar do outro lado. E Deus começou a me incomodar. Espera aí, e você? E você? E você? Deixa que eu trato da outra pessoa. Agora vamos falar de você. Use a oração para você se quebrantar diante de Deus. Não seja como Adão aqui, apontando o dedo. Isso Deus não vai ouvir. Agora, se você se quebrantar diante de Deus, Senhor, eu posso melhorar. Eu preciso melhorar. E o outro? O outro, ele vai ter o tempo dele com Deus. Agora é você. Aprenda com os teus erros. Então, há essa busca de culpa, por favor, abandone isso. Vamos resolver. E há essa questão da acusação, que é algo tão presente na vida humana. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, diz, tu, por que julgas teu irmão? Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não julguemos mais uns aos outros. Isso é uma ordem de Deus. Não julguemos mais uns aos outros. Certa feita, chegaram até Jesus, colocaram um problema. Jesus, que era Deus, ele recusou a tratar daquilo. Ele falou, quem me constituiu juiz entre vocês? Resolvam pacificamente. Não vamos entrar em contendas e começar um julgar a coisa dos outros. Jesus, certa vez, diz, eu a ninguém julgo. Deus falando isso, eu a ninguém julgo. Só que, infelizmente, ele tem que fazer isso contra a sua vontade, mas ele precisa fazer. Então ele faz, eu a ninguém julgo, mas quando julgo, eu julgo segundo a verdade. Nós não temos como fazer isso. A gente quer tanto saber da vida do outro, queridos. Ah, aquela pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. A gente fica querendo acusar, analisar a vida do outro. Certa vez o apóstolo Pedro chegou para Jesus, mestre, e quanto a este aqui, o que será dele? O que será dele, Jesus? Jesus falou, o que te importa? O que te importa? E é essa a palavra de Deus para nós, quando a gente fica querendo saber da vida dos outros. Jesus vai dizer, que te importa? E Jesus continua, siga-me você. Está preocupado com a vida dele? Preocupe-se com a sua, em seguir os valores do Evangelho. A permanecer nessa caminhada, a perseverar, a ser uma pessoa exemplo. Siga-me você. Certa feita, perguntaram para Jesus, uma passagem muito interessante, mestre, uma torre, chamada Torre de Siloé, ela caiu com pessoas lá dentro, e 18 morreram. E perguntaram para Jesus, estes eram mais pecadores do que os outros, né? Porque
Deus permitiu que isso acontecesse. Jesus disse: se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. A gente fica querendo achar quem é mais pecador, quem é mais isso ou mais aquilo, é sempre nessa busca do ser humano querer se colocar acima dos outros. Jesus diz: você se arrependa. Todos nós, o Evangelho diz isso, todos nós carecemos do perdão de Deus, todos, igualmente. Se não for o perdão de Deus, imagine quantos milhões e bilhões de erros cometemos, quantas pessoas ferimos, quantos defeitos e fraquezas nós temos. E a gente querendo apontar o defeito do outro. Não. Queridos, a gente precisa se guardar, se guardar. Veja só, eu vou trocar um dos meus carros, ainda não sei ainda muito bem como vou fazer isso. E muitas vezes, quando isso acontece, a pessoa pergunta: tá aí o pastor, o Rômulo tinha um carro velho, todo quebrado, está num estado trágico, agora virou pastor, já vai comprar um carro bom, etc. É impressionante a maldade das pessoas, né? Que eu estou trocando o carro, primeiro porque eu trabalho fora da igreja, mas também porque eu estou recebendo uma herança, porque, como sabe, meu pai faleceu. Agora, como isso é triste, queridos, eu tenho que avisar isso, porque quantas pessoas não pecariam? No nosso meio, que é uma igreja que eu creio já está sendo muito amadurecida no Senhor. Mas quantas pessoas não pecariam, não cometeriam isso, falariam alguma coisa? Principalmente se eu comprar. Eu provavelmente vou comprar um carro simples, mas se eu comprasse um carro de um padrão mais elevado, quantas pessoas pecariam nisso? Agora, eu estou avisando e as pessoas provavelmente não vão falar, espero. Agora, o pecado continua aí dentro. Não é porque eu avisei que o pecado cessou, é só porque eu estou lhe tirando a oportunidade de fazer isso. Agora, você vai ter outras oportunidades. Não seja como Adão, não acuse, não julgue, guarde-se de falar dos outros, queridos. Isso não colabora para absolutamente nada. Você vai acertar muitas vezes comentando sobre a vida de alguém, vai, mas vai cometer tantas injustiças, mas tantas injustiças. Então, use a sua boca para elogiar. Use a sua boca para falar bem. Use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para interceder por ela, para cuidar dela, para dar um bom conselho. A Bíblia nos diz: não amaldiçoeis, antes abençoai, porque para isto vocês foram chamados. Vocês foram chamados não é para falar mal, vocês foram chamados é para, com as suas palavras, levar consolo, levar alegria, levar paz às pessoas. E mesmo, detalhe, mesmo que uma pessoa tenha feito algo nitidamente mal, nitidamente errado, você falar disso vai contribuir para o quê? Você sabe o que se passou no coração dessa pessoa antes, durante e depois do ocorrido? Você sabe se na mesma situação você faria algo melhor? Você conhece as intenções da pessoa? Você conhece as orações, os diálogos que a pessoa teve com Deus? Jesus disse que uma pessoa, ela entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. E o Pai que está em secreto ouve essa pessoa. Você não sabe o que houve em secreto, a conversa daquela pessoa com Deus. Não sabe as intenções, não sabe o coração, e você não sabe o que Deus está pensando da situação. Que Deus pode estar cheio de misericórdia por aquela pessoa que fez uma desgraça, pisou na bola feio. Mas Deus pode estar cheio de misericórdia, querendo restaurar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, exatamente como quem fazia? Como Jesus fazia. Nós cantamos aqui. Tem 99 ovelhas e uma se extravia, uma se perde, uma faz besteira. O que Jesus faz? Fica com as 99 e falando todo tipo de maldade. Olha que absurdo que ela fez, ela é horrível, ela é assim mesmo, eu já esperava. É isso que a parábola nos diz? Não, nos diz que Jesus deixa as 99 bem guardadas e vai atrás daquela, que está toda suja, toda ofendendo, rebelde, mas ele vai atrás.
Então Deus, quando vê alguém pisando na bola feio e as pessoas acusando, Ele deixa as 99 boazinhas e vai atrás socorrer aquela. Não era isso que Jesus fazia o tempo todo? Queridos, nós não sabemos nada. Não sabemos o coração, não sabemos os traumas daquela pessoa, as condições que ela estava, as fraquezas genéticas, a questão psicológica, não sabemos nada. E o que nós podemos falar de uma pessoa? Não fale nada de ninguém, porque isso sim traz juízo sobre nós. Você está se colocando numa posição de exclusiva competência de Deus, como diz Tiago. Só há um legislador e um só juiz, Deus. Vocês já repararam como o Evangelho, insistentemente, veementemente e repetidamente diz para não julgarmos ninguém? Que não é para examinarmos o outro, ele fala isso repetidamente. E fala insistentemente, repetidamente, veementemente que devemos examinar a quem? A nós mesmos. Mas o que as pessoas fazem? Exatamente o oposto. Examinam o outro, como Adão fez, e não examina-se a si mesmo. E isso vai gerar problemas. Jesus diz, na continuação ali do Sermão do Monte, que quando você julga alguém, é como se houvesse o cisco no olho de um irmão e há uma trave no teu. Então, quando você julga uma pessoa, por causa do cisco, tem uma trave no teu. E às vezes as pessoas se perguntam, mas espera aí, Jesus, sim, eu tenho erros, eu tenho falhas, né? Aquela pessoa tem um cisco, eu posso ter um cisco, mas o erro dela é muito maior que o meu. A trave não está no meu olho, está no olho dele. Eu tenho um cisco aqui, um cisco ali. Mas não é isso que Jesus quer dizer, queridos. Quando ele diz, quando você fala do pecado da pessoa, e Jesus compara um cisco no olho dele, uma trave no teu, o que é essa trave? Essa trave é essa sua atitude de julgar. Jesus não está comparando o pecado de um com o pecado, está comparando o pecado do outro com a sua atitude de juiz de julgar o outro. O pecado de acusar é maior porque é falta de compaixão e é algo que não te compete. A trave no teu olho é o julgamento. Deus cobra de nós, queridos, que nós sejamos compassivos. Compassivos. Deus diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas aqueles que não forem misericordiosos, esses sim serão julgados. A oração do Pai Nosso é uma oração que todos conhecem, mas muitos não sabem que essa oração tem uma continuação, em que Jesus explica. Na oração, o que a gente diz? Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí Jesus explica no final da oração, pois se perdoardes os pecados do próximo, se você perdoa, o vosso Pai vos perdoará. Ótimo, né? Você perdoa, Deus te perdoa. Mas aí Jesus continua. Mas se não perdoardes, o vosso Pai também não vos perdoará. Ou seja, se Adão tivesse perdoado Eva, em vez de acusá-la, o que ocorreria, queridos? O que Jesus diz? Se perdoardes, será perdoado. Então, se Adão tivesse perdoado o mau conselho de Eva, o que ocorreria? Deus o perdoaria ele imediatamente. Mas não houve perdão, houve acusação. Então, em vez de haver esse espírito de acusação, nós temos que voltar a um espírito de harmonia, de companheirismo. Porque a acusação, julgamento, incriminação, briga, confusão, isso se chama queda. Arrebenta qualquer paraíso e leva tudo à falência. E aqui, Adão e Eva perderam a imagem e semelhança de Deus. O que é essa perda da imagem de semelhança? Em vez de ter compaixão, em vez de oferecer perdão, em vez de abraçar, acolher, vamos estar juntos, vamos resolver, tudo bem. Pisamos na bola, um mais, outro menos, mas estamos juntos, vamos aqui, vamos em paz. Perderam essa imagem e semelhança e começaram a se acusar. Então, quando você briga,
quando você tem contenda, tem confusão, tem acusação, tem incriminação, um berrando, esbravejando, isso é queda. Isso é Adão acusando Eva. Isso é perder a imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus? A gente vê em Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então você vê a imagem e semelhança de Deus em Jesus. E como é que Jesus trata a falha do outro? Ele trata com brandura, trata com acolhimento e trata com amor inigualáveis. Deus não é acusador, queridos. O que é a palavra acusador em grego? Satanás. Deus não é Satanás. Ele é companheiro, ele é Emanuel, Deus conosco. Hebreus diz que ele vive eternamente para interceder em nosso favor. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequem, mas se pecarem, nós temos advogado. Que advogado? Jesus. Jesus, em João capítulo 8, uma mulher pega em adultério. As pessoas querem apedrejá-la. Jesus diz: bom, quem não tiver pecado, é assim que Deus trata, queridos, quando a gente acusa alguém. Se você não tiver nenhum pecado, por favor, atira a primeira pedra. E Jesus vai escrevendo na areia. Escrevendo o quê? O texto não nos diz, mas provavelmente Jesus estava escrevendo ali o pecado de todo mundo ali. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. As pessoas vão se retirando, e aí Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, onde está o teu Adão? Mulher, onde estão os teus adversários, os teus satanases que acusam? Onde estão os seus acusadores? Se foram, Senhor. Quem foi que expulsou os acusadores? Deus, queridos. Deus, ele expulsa os acusadores. Porque não é isso, ele não quer encontrar culpados. Ele quer resolver, ele quer cuidar, ele quer sarar as pessoas que estão se destruindo. Esse é o coração de Deus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eu os expulsei, porque eu estou aqui para ajudar. E aí Jesus diz: eu também não te acuso. Vá, recomece sua vida. Não peque mais, não faça mais isso. Então, queridos, houve que essa queda é o que? Um rompimento. Uma quebra de algo precioso, que é o amor por Deus e o amor pelo próximo, pela pessoa que está com você. Houve esse rompimento como? Com acusações contra Deus e acusações contra o próximo. A acusação, a culpa, buscar um culpado é o grande rompimento, é a grande queda. Por isso que por mais que os fariseus, nós vemos nos evangelhos, os fariseus, era o povo mais religioso de todo o planeta na época. Eram as pessoas que mais oravam, as pessoas que mais jejuavam, as pessoas que mais davam oferta no templo, eram as pessoas que mais iam ao templo, eram as pessoas que mais conheciam e ensinavam a Bíblia, os mais conhecedores, mais praticantes do planeta na época. E o que essas pessoas fizeram? Esses ultra-religiosos mataram Deus. Mataram Deus. Os religiosos que cultuavam Deus, enquanto cultuavam Deus, estavam matando Deus. Por quê? Porque eles rompiam todos os principais mandamentos de amor ao próximo, tratando mal as pessoas, oprimindo as pessoas, acusando as pessoas, com base na sua extrema santidade, tratavam mal os fracos. Então, queridos, a santidade não é medida apenas pela forma como você trata o pecado. A santidade é medida também pela forma como você trata o pecador. Inclusive aquele que peca contra você. Por isso que um dos principais mandamentos é amar ao próximo. Você lidar com o próximo. Não é porque uma pessoa pecou, errou, pisou na bola, que agora todo mundo tem a carta branca para esmagar aquela pessoa. Não. A santidade de algumas pessoas, entre aspas, se torna um impulso para massacrar o fraco. Não. Santidade não é apenas saber lidar com as suas fraquezas, mas é também saber lidar com as fraquezas, com as falhas dos outros.
na oração de despedida de Jesus. Abram comigo, queridos. João capítulo 17, verso 20. Olha, a oração é Deus orando, né? Oração de Jesus, João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos próximos de Jesus. Olha só, Jesus orando por você. Rogo também para aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. É você? Então vamos ver o que Jesus orou por você? Olha só, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam... Veja, para quê essa glória? Para que o ensinamento? Para que Deus está trabalhando dentro de nós? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então veja, a queda foi o quê? Quebrou-se a unidade. Antes da queda, Adão e Eva, perfeita unidade. O que ocorreu? Rompeu-se a unidade. Então vem Deus ao mundo e diz o quê? Eu quero restaurar o quê? O que foi perdido. Eu quero restaurar a unidade. A palavra diabo, queridos, um dos significados da palavra diabo é aquele que divide. Aquele que divide. Lá em Provérbios, Deus diz, 7 coisas eu detesto, e a 8ª eu abomino. São 7 coisas que Deus não gosta. A 8ª ele abomina. Qual que é essa 8ª? Ele diz, aquele que causa separação. Então, queridos, vamos buscar a unidade. Isso é levar o fardo uns dos outros. Levar o fardo uns dos outros é o quê? A pessoa pedir, né, R$100 emprestado, você emprestar? Não, que levar o fardo uns dos outros é você ser tolerante com as falhas da pessoa, ser compreensivo com ela, ter misericórdia, das vezes, da dificuldade dela em lidar com alguma situação, com algum pecado, com alguma fraqueza. Trate o próximo com a misericórdia que você também precisa. O Evangelho nos chama para o caminho inverso. Em vez de acusar, em vez de culpar o outro, é nós que devemos nos examinar, nós devemos se arrepender. E como diz o apóstolo Paulo, enquanto depender de nós, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. O caminho de Adão e Eva foi culpar, acusar, ferir, contenda. O caminho do Evangelho é se examine, reconheça o seu erro, se arrependa, peça perdão. Imagine Adão, queridos, e Eva chegando diante de Deus, Senhor, a gente aqui entre nós, um perdoou o outro, um aconselhou o outro errado, mas a gente pediu perdão entre nós, e nós queremos te pedir perdão, Senhor. E, Senhor, eu, como homem, eu quero pedir ao Senhor, Deus, perdoe Eva. Perdoe Eva. Se tiver que vir alguma consequência, que seja sobre mim. Eu que sou o homem, eu que vim primeiro, então, que venha sobre mim. Ser um homem, isso é um homem que defende a sua mulher. Senhor, perdoe ela. Agora, Adão foi um fraco, foi um frouxo. Senhor, a culpa é dela. Pisa nela, esmaga ela, a culpa é dela. Seja Adão, seja homem, nós sejamos homens. Vamos poupar o outro, vamos perdoar as pessoas, em vez de pedir para Deus pesar a mão sobre o outro. Isso Deus nunca vai ouvir. Em Atos capítulo 7, Estevão, homem de Deus, ele estava sendo apedrejado. Apedrejado pelo quê? Porque ele estava falando de Deus, estava falando de Jesus, sem acusar ninguém, sem tratar mal ninguém, sem falar mal da religião de ninguém. Não, só estava falando de Jesus. E começaram a apedrejá-lo. E o texto diz em Atos capítulo 7, que Estevão se pôs de joelhos e clamou em grande voz, Senhor, não desimputes esse pecado. E Estevão expirou. Essa é a verdadeira religião. Esse é o Evangelho. Pedir para que Deus não coloque a culpa em ninguém. Deus, perdoe essa pessoa. Perdoe, Senhor. Imagine se Adão dissesse, Senhor, não impute a ela esse pecado. Talvez tudo teria acabado ali. Tudo teria se resolvido ali. É isso mesmo, meus filhos.
vocês não perderam a imagem e semelhança. E aí vem Deus, na pessoa de Jesus à terra, vem em forma humana. Em vez de acusar o ser humano, ele assumiu a culpa. Em vez de ordenar que todo mundo pedisse perdão, ele pediu perdão em nosso lugar. Enquanto o ser humano ficava nessa picuinha, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela, num circo de horrores, veio Deus completamente inocente e diz: eu vou assumir a culpa de vocês. E ele se fez culpado no nosso lugar. É por isso que eu disse lá no início, Deus não está preocupado em encontrar culpados. Por quê? Porque ele assumiu a culpa. Ele diz, então, que a culpa seja sobre mim, eu vou perdoar a todos e assumo tudo nas minhas costas. Então, tudo que o ser humano não quis fazer, ele fez. Assumindo a forma de servo, ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse rompimento, essa quebra, ocorreu aonde? Em um jardim. E o texto diz que Jesus, quando assumiu a culpa, que Adão não quis assumir, Jesus assumiu, então a culpa é minha. E diz que no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E ali ele foi colocado. Todo o problema começou no jardim e Jesus fez questão de morrer ali onde havia um jardim. Para deixar claro para nós que o rompimento que houve, a contenda que houve entre os seres humanos, ele vem para pedir, por favor, sejam um. Parem de brigar, parem de se acusar. Sejam como Estevão, sejam como Jesus que na cruz diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, não sabem. Então, queridos, perdoe todo mundo, perdoe o mundo, perdoe a crise financeira, perdoe acidentes, perdoe tudo. Não peça para Deus, não acuse ninguém, não seja como Adão. Tenha esse coração cheio de compaixão, tenha esse coração cheio de perdão, porque aí você vai ter o coração como Jesus. Quando alguém faz o mal, ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Ele está sempre oferecendo perdão. Mesmo quando estão matando ele, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? A falsa religião quer esmagar, quer pisar, não tem tolerância e usa da sua santidade, suposta santidade, para massacrar os outros. E com isso acabam matando Deus. Jesus não vem mais fisicamente, mas acaba matando Deus, do coração da própria pessoa e dos outros, que não aguentam esse tipo de Deus, que não é o Deus que existe. É uma construção humana que, a partir da sua contenda, acusação, vingativo, apontando o dedo, aí cria um Deus igual a si próprio. O Deus que existe, que é Jesus, ele oferece perdão, expulsa os acusadores, e diz, eu também não te acuso. Eu vim para restaurar. Eu vim para trazer unidade. Eu vim para trazer a paz. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer perdão. Eu vim para pagar com o meu sangue cada erro de cada um de vocês. Quando estavam cantando essa música de um amor ousado, impressionante, infinito. É o Deus que eu sempre tenho pregado, queridos. Ele merece ser buscado, ele merece ser conhecido, ele merece todo o nosso amor. Não é porque ele é todo poderoso, não é porque ele é criador, não é porque ele é onisciente, não é porque ele é onipresente. Eu falei isso aqui durante o louvor para ele, eu falei, o Senhor merece ser adorado, porque o teu amor é ousado, infinito e impressionante. Eu fico maravilhado, queridos, com um Deus tão bom. Um Deus tão maravilhoso, que às vezes não é pregado e a gente está aqui pregando. Esse Deus maravilhoso, esse sim, merece ser adorado. E é esse que existe. O Deus que existe é Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo teu amor ousado, impressionante, infinito. Queremos te agradecer porque no meio de tantas acusações, tantas pessoas que nos acusam, e às vezes nós mesmos nos acusando, o Senhor vem e diz, perdoados estão os teus pecados.
perdoados estão os teus pecados. Ele nos perdoou antes mesmo de pedirmos perdão. Como diz que ele se ofereceu perdão antes da fundação do mundo. Obrigado, Jesus, por o Senhor ser assim. O Senhor poderia ser um acusador, um Satanás, mas não é. O Senhor é um companheiro, o Senhor é Deus conosco, Emmanuel. Obrigado por ser tão misericordioso. Obrigado por querer transformar o nosso coração em um coração melhor. Um coração mais bondoso, mais cheio de compaixão, menos intolerante, mais paciente. Esse é um trabalhar que o Senhor quer realizar em nós. Realiza isso, Senhor, porque nós precisamos. Nós somos muito mais como Adão, sempre querendo culpar o outro, sempre querendo aliviar a nossa barra. E às vezes orando a Ti, dizendo: Senhor, a culpa é dela, a culpa é dele. Senhor, nos ajuda a nos enxergar, nos ajuda a nos examinar, a nós melhorarmos. O outro, quem sabe, melhore a partir da nossa melhora, mas que seja nós a puxar a fila. Melhora-nos, Senhor. Nos ajuda a reconhecer os nossos erros, nos ajuda a amar de forma semelhante que o Senhor nos amou. Um amor que, em vez de buscar culpados, quer perdoar. Um amor que, em vez de acusar, quer ajudar o outro nas suas fraquezas, quer restaurar, quer ser um apoio, quer buscar o perdido. Nos ajuda, Senhor, a tratar cada pessoa com toda essa misericórdia. Mesmo aquele que pisar feio na bola, seja sujo, rebelde, a gente vá buscando e oferecendo perdão, abrigo, acolhimento. Transforma, Senhor, cada um de nós mais parecidos com Jesus. Abrindo a boca para sarar, abrindo a boca para cuidar, abrindo a boca para transmitir paz. Qual pecador, Senhor, não chegou perto de Ti, Jesus, e não se sentiu cuidado, e não se sentiu sarado, sentiu-se protegido dos acusadores das falsas religiões, se sentiu protegido pelo Deus real, o Deus do amor ousado, do amor impressionante, do amor infinito. Dá-nos esse coração, Senhor, e que nos nossos lares, onde formos, nas nossas amizades, nossos relacionamentos familiares, em vez de haver queda, em vez de haver contenda, em vez de haver acusação, haja harmonia. Em vez de lutar um contra o outro para ver quem está certo, um lutar pelo outro, um ajudar o outro. Restaura-nos, Senhor, restaura-nos e ajuda-nos a não cair nessa queda, nessa contenda, mas pelo contrário, nós sermos um. Essa é a sua oração, essa é essa pregação, e é nosso pedido, Senhor: faz-nos um, para que o mundo possa ver que aqui há algo diferente, que aqui estamos indo no caminho inverso, voltando para uma vida de paraíso, voltando para um casamento paradisíaco, voltando para relacionamentos familiares equilibrados, cheios de harmonia. Por quê? Porque decidimos praticar o que Jesus praticou. Vamos cantar, queridos, o amor que Jesus diz que devemos imitar, o amor de Deus. Você é convocado por Deus a amar a Deus e amar ao próximo, com um amor não mesquinho, não amor pequeno, medíocre, não. Para você imitar Jesus, um amor ousado, um amor impressionante, um amor infinito.